em particular, não é, o problema da existência de Deus, e vamos continuar, em certa medida, hoje a falar sobre isso, com destaque para as provas, não é, que Leibniz apresenta para justificar a existência de Deus. Não é? No nosso último encontro, não tivemos a oportunidade de terminar o conteúdo, de facto, sobre este grande pensador da Europa moderna, que é Leibniz. Tínhamos ficado pela parte da teodiceia, portanto, exatamente aquela parte que nos interessa muito para a nossa disciplina, portanto, a parte da teodiceia, de modo que vamos efetivamente tentar hoje concluir portanto, esse percurso pela filosofia leibniziana, mais concretamente, mais detalhadamente, portanto, pela teodiceia leibniziana. Não é? Tínhamos conversado no nosso encontro da semana passada que, de facto, Leibniz, entre outras coisas, é o criador do conceito de teodiceia. Portanto, é ele que, em certa medida, considera que, efetivamente, a razão humana, só por si, e com base, portanto, na sua potencialidade, se dizer, é capaz de conhecer Deus, não é? É capaz de apresentar as razões para justificar a existência de Deus. E toda esta questão ficou conhecida, de facto, como teodiceia, que é uma disciplina que, pelo menos do ponto de vista da nomenclatura, pelo menos do ponto de vista, portanto, do conceito, é uma disciplina que foi criada por Leibniz. Portanto, eu volto a dizer, pelo menos do ponto de vista do conceito, porque essa preocupação com aquilo que a razão humana só por si é capaz de dizer acerca de Deus, já é anterior, essa preocupação é anterior ao Leibniz. Portanto, assim é que estudamos essa mesma questão nos pensadores, como é o caso de Santo Anselmo, só apenas para destacarmos, portanto, os mais relevantes. No caso de Santo Anselmo, como é o caso de São Tomás. Não é? Mas também falamos sobre isto quando, efetivamente, portanto, imediatamente antes de falarmos sobre Leibniz, falámos sobre Spinoza, que também tem essa mesma, portanto, essa mesma preocupação. Leibniz é um autor, portanto, importante, que vimos, portanto, estudado não só no domínio da filosofia e da teologia, mas também no domínio, portanto, do direito, portanto, das ciências jurídicas e, sobretudo, no domínio das ciências lógico-matemáticas, pelo seu grande contributo que, efetivamente, conseguiu dar no domínio das ciências lógico-matemáticas, portanto, das chamadas ciências exatas, com destaque para a descoberta do chamado cálculo infinitesimal no domínio da matemática, mas também os outros contributos, tanto que deu ao nível da produção ou da construção deste alfabeto do pensamento humano, portanto, alfabeto cogitationum humanarum, enfim, com uma certa preocupação de uniformizar a linguagem de todas as ciências. Não é? Enfim, isto mostra um pouco o caráter deste pensador, não é? Portanto, alguém fortemente preocupado com a questão do conhecimento, fortemente, portanto, preocupado e dedicado na construção de um saber enciclopédico, portanto, de um conhecimento que procura abranger as mais diversas áreas, não é? E, portanto, isto chegou ao ponto de, efetivamente, Leibniz ter esboçado um alfabeto, não é? Uns códigos para sintetizar o conhecimento e o pensamento, não é? O conhecimento científico
nas mais diversas áreas de saber. Portanto, é de facto alguém com uma projeção extraordinária. Bom, tinha dito também que, desse ponto de vista, às vezes é sempre bom nós percebermos estas questões de natureza biográfica, não é? Que, do ponto de vista do reconhecimento, portanto, do reconhecimento do seu pensamento e da sua contribuição, esse reconhecimento só veio muito mais tarde, não é? Porque, de facto, Leibniz, inclusive, chegou a ser, como disse, portanto, chegou a ser caricaturado, não é? Por pensadores do seu tempo que o consideravam como o Dr. Pangloss, não é? Portanto, um otimista desmesurado, por assim dizer, não é? Um otimista desmesurado, alguém que, não obstante ao sofrimento humano, alguém que, não obstante às dificuldades que existem na vida, portanto, permanentemente está a considerar que este nosso mundo, com todas as dificuldades, pode ainda ser considerado o melhor dos mundos entre os mundos possíveis. Ou seja, que este nosso mundo, com todas as dificuldades, é o melhor mundo que Deus poderia ter criado, não é? Exatamente porque, pela sua natureza, Deus só pode criar o melhor, não é? Deus só pode escolher a melhor combinação possível de entre as combinações existentes. Mas já lá iremos, portanto, à questão do melhor dos mundos, portanto, do melhor dos mundos possíveis. Uma boa parte daquilo que, agora, portanto, como já tínhamos falado sobre isto, eu vou passar assim muito rapidamente, não é? Uma boa parte daquilo que constitui o pensamento de Leibniz sobre a questão de Deus, não é? Tem na sua base a influência, por um lado, portanto, da patrística, não é? E por outro lado, da escolástica. Ou seja, se em relação ao problema do conhecimento, Leibniz sofre uma forte influência dos pensadores clássicos, designadamente, portanto, de Demócrito, em matéria, sobretudo nesta obra, Monologia, e depois, portanto, de Platão e Aristóteles em relação à questão do conhecimento, não é? Portanto, à questão do conhecimento, em relação ao problema do mal, o modo como Leibniz encara e procura solucionar o problema do mal, tem uma forte influência de Santo Agostinho. O modo como Leibniz encara e procura resolver o problema da existência de Deus, até a Odisseia, tem uma forte influência de Santo Anselmo e depois de São Tomás. Não é? Portanto, podemos dizer desse ponto de vista que, em matéria do pensamento religioso, em matéria da reflexão filosófica sobre Deus, o pensamento de Leibniz é fortemente influenciado pela patrística e pela escolástica. Não é? Pela patrística, portanto, destacando estes dois grandes pensadores, Santo Agostinho, no início da patrística, a chamada patrística latina, não é? E Santo Anselmo, já na fase final da patrística, por um lado, e por outro lado, portanto, a influência do pensamento escolástico, sobretudo, portanto, de São Tomás de Aquino. Ora, Leibniz entende que, ao contrário de uma boa parte dos filósofos modernos, Leibniz entende que a concepção que os modernos têm, ou que os modernos apresentavam da filosofia medieval e, sobretudo, da filosofia escolástica, era uma concepção errada, ou seja, era uma concepção que resultava, em parte, de uma ignorância e de um preconceito em relação a um determinado período de tempo, que é, efetivamente, o período medieval. Por isso, ele diz, taxativamente, não é, que os modernos tinham bastante dificuldade em perceber tanto a filosofia escolástica e a filosofia medieval, não é? Que eles, os modernos, não faziam
bastante justiça aos pensadores como São Tomás e os outros grandes homens do período escolástico, não é? E considera, por essa via, que o período escolástico tem muito mais solidez, não é? Tem muito mais consistência, tem muito mais racionalidade do que aquilo que os modernos, efetivamente, portanto, poderiam dizer, ou em relação àquilo que os modernos diziam acerca da escolástica. Como qualquer pensador do período moderno, como vocês sabem, a grande preocupação que se colocava na altura tinha que ver, sobretudo, com a questão do conhecimento e perante o problema do conhecimento, portanto, a origem, sobretudo, a origem do conhecimento, como vocês sabem, existia na altura duas grandes correntes. Portanto, uma corrente racionalista, protagonizada portanto, por Descartes, e uma corrente empirista, protagonizada por Locke e depois por David Hume, não é? Ora, perante essa questão do conhecimento, o problema do conhecimento é um problema central do período moderno. Leibniz toma partido dos racionalistas e recusa aceitar a ideia, portanto, da tábula rasa, que é a ideia defendida pelos empiristas, não é? Enfim, portanto, nunca é demais evidenciar que a grande máxima dos empiristas era exatamente esta, portanto, nil est in intellectu quod non fuerit in sensu. Nada está no intelecto, nada está na nossa mente, não é? Nada está na nossa mente que não estivesse primeiramente nos sentidos. Essa é a tese dos empiristas. Portanto, exatamente porque todo o conhecimento parte da experiência empírica. Mas Leibniz não aceita esta tese e por isso acrescenta, excepto o próprio intelecto. Não é? Excepto o próprio intelecto. Então, nós podemos perguntar, mas o que é que nós podemos encontrar? Ou o que é que nós encontramos no intelecto que não tenha vindo dos sentidos? Que não tenha vindo dos sentidos. Ora, Leibniz diz que no intelecto podemos encontrar os chamados primeiros princípios lógicos, e esses primeiros princípios lógicos não têm origem na experiência, porque a experiência não pode dar-nos esses primeiros princípios lógicos. Embora esses princípios lógicos podem ser aplicáveis à experiência, não é? Sobretudo, esse segundo princípio, conhecido como princípio, portanto, da razão suficiente, que diz-nos que qualquer coisa para existir tem que haver razões suficientes para existir. Não é? Tem que haver uma conjugação de razões que permita, portanto, que qualquer realidade passe da possibilidade à existência. Não é? Então vamos explorar um pouco mais portanto, esse binômio, não é? Mas, portanto, diz Leibniz que o princípio da razão suficiente, não é? Portanto, estabelece, embora o princípio em si mesmo não é um princípio empírico, mas pode ser aplicado à experiência. E este princípio, portanto, diz-nos que qualquer realidade, tudo o que existe ou acontece, tem que ter uma razão suficiente para existir. Bem, quer dizer, nada é sem razão, não é? Nada é sem razão. Tudo o que acontece tem uma razão, portanto, para existir. O primeiro princípio, o princípio de contradição, não é? Que diz-nos, portanto, que de duas proposições contraditórias, uma é verdadeira, a outra é falsa. Portanto, se uma é verdadeira, a outra é necessariamente, portanto, falsa. Nós podemos aplicar estes princípios a toda a realidade, não é? O princípio de contradição aplica-se aos chamados verdades da razão e o princípio da razão suficiente aplica-se aos chamados verdades de facto. Bom, qual é a diferença entre a verdade da razão e a verdade de facto? A verdade da razão
é aquilo que existe apenas ao nível da razão, não é? Estamos a falar aqui de princípios lógicos, de princípios matemáticos, não é? Que existem ao nível da razão. As verdades de facto são acontecimentos empíricos, não é? São acontecimentos empíricos. A verdade da razão é presidida, portanto, pelo chamado princípio de contradição, e a verdade de facto é presidida pelo chamado princípio de razão suficiente. Não é? Ou seja, do ponto de vista da razão, do ponto de vista daquilo que Kant chama razão pura, não é? Portanto, uma razão desligada da realidade, não é? O que conta, de facto, é se as ideias são ou não contraditórias ou se são ou não coerentes, não é? Se determinadas ideias são coerentes e, sobretudo, portanto, Leibniz vai dizer-nos que aquilo que não implica contradição é possível de existir, não é? Mas a passagem da possibilidade à existência real, a passagem de uma ideia possível a uma existência real, dá-se por intermédio, portanto, do princípio da razão suficiente. Ou seja, dá-se desde que existam condições para que determinadas realidades passam de um plano puramente de pensamento para, portanto, um plano real. E ele dá aqui dois exemplos muito interessantes do que é que nós podemos entender como sendo verdade da razão, não é? Por exemplo, a ideia de que tudo é maior do que as partes é uma verdade puramente racional e nós não precisamos de experiência para conhecer. Portanto, desde que eu tenha uma noção clara do que é que significa o tudo e uma noção clara do que é que significa as partes, para eu deduzir que o todo é maior do que as partes. Mas já a verdade, por exemplo, uma verdade histórica de que o César passou o Rubicão é uma verdade factual, não é? Significa que esta proposição só é verdade, efetivamente, num mundo que exista o César e que exista o Rubicão, para que este acontecimento possa se verificar, não é? Portanto, com base na experiência. Se essa primeira expressão, o todo é maior do que as partes, faz parte, por assim dizer, da ideia de Deus, não é? Da ideia de Deus, essa segunda expressão só, portanto, se verifica num mundo criado por Deus que tem o César e que tem o Rubicão, não é? E também acontece porque a ideia em si, ou enquanto ideia, não é contraditória. Se fosse contraditória, não aconteceria. Portanto, e isto tem a ver exatamente com a passagem do plano portanto, da ideia para a existência, portanto, para a existência real. Mas Leibniz depois vai evidenciar, vai falar de algumas diferenças entre as chamadas verdades da razão e as chamadas verdades de facto, não é? Com destaque para a ideia, portanto, de que as verdades da razão são a priori, as verdades de facto são, portanto, empíricas, acontecem na realidade, as verdades da razão são necessárias, as verdades de facto são, portanto, possíveis, ou são contingentes. Desculpa. As verdades da razão referem-se à essência das coisas. E as verdades de facto referem-se à existência real das coisas. As verdades da razão têm origem na inteligência divina, concebe, e as verdades de facto têm origem na vontade divina que cria o mundo. Não é? Que cria o mundo. É por isso que a frase César passou o Rubicão, portanto, só acontece, de facto, por intermédio da vontade divina que criou um mundo no qual existe a César e existe, portanto, o Rubicão. Mas vai dizer Leibniz que se essa diferença entre verdades de razão e verdades de facto é muito importante para o homem, para Deus não é assim tão relevante
Porque para Deus, a sua vontade, portanto, em Deus, a sua vontade identifica-se com o seu poder e com a sua inteligência. Não é? Identifica-se com o seu poder e com a sua inteligência. Para o homem, a diferença entre verdade da razão e verdade factos é importante, porque o homem, nem tudo aquilo que é logicamente coerente do ponto de vista racional é possível ao homem. Mas, para Deus, tudo aquilo que é logicamente coerente é possível existir. É possível, portanto, que exista na realidade. Por isso é que Leibniz diz que, Leibniz não, por isso é que existe aquela expressão que vem, acho que em São Paulo, não é? Que diz que a Deus nada é impossível. De facto, a Deus nada é impossível. Porquê que nada é impossível a Deus? Porque em Deus há uma coincidência entre a inteligência, a vontade e o poder. Não é? A inteligência, a vontade e o poder. Portanto, Deus compreende tudo, não é? Deus compreende tudo e Deus pode realizar tudo aquilo que efetivamente tanto tem vontade de realizar. Essa situação não acontece, tanto no caso humano, por isso essa diferença entre verdades da razão e verdades de facto é importante para o homem, mas não tanto para Deus. Mas se, portanto, para Deus não é relevante a questão da diferença entre o plano da realidade e o plano do pensamento, entre a existência real e a existência ideal, podemos considerar que, do ponto de vista das ideias, Deus poderia criar infinitos mundos. Não é? Portanto, existiria uma infinidade de mundos possíveis, mas Deus, pela sua própria natureza, pela sua própria bondade, de entre os infinitos mundos que Deus poderia ter criado, só podemos admitir que Deus criou o melhor, não é? Porquê? Porque é logicamente contraditório admitir que Deus, podendo fazer melhor, fez pior. Ou seja, é logicamente contraditório admitirmos que Deus, podendo criar um mundo melhor do que este, criou exatamente este. Não é? Enfim, esta tese de Leibniz é uma tese, de facto, muito, muito discutida, mas é fundamental, não é? Porque a ideia aqui é que, efetivamente, a própria natureza de Deus, perfeita, inteligente e boa, por assim dizer, enfim, portanto, a própria natureza de Deus só permite Deus criar o melhor de entre os mundos possíveis. Porque, em certa medida, não é? Em certa medida, o menos bom é um mal em relação ao melhor. É? Menos bom é um mal em relação ao melhor. Portanto, admitindo a possibilidade de Deus poder criar mundos melhores, criou um mundo não melhor, não é? Portanto, estamos a admitir, indiretamente, portanto, que Deus criou o mal em comparação, portanto, criou o mal comparando o mundo realmente criado com o mundo que poderia ter criado e não criou. Portanto, quando Leibniz diz que existe uma infinidade de combinações possíveis. Mundo para Leibniz portanto, tem a ver com a combinação da totalidade. Existindo uma infinita possibilidade de combinações, não é? Uma infinita possibilidade de combinações, Deus, para fazer passar do plano ideal para o plano real, essa infinita possibilidade de combinações só existe no plano ideal, não é? Portanto, só existe enquanto ideia, enquanto teoria. Não é? Essa infinita combinação possível que existe, portanto, antes da criação real, não é? Ou de entre essas infinitas combinações possíveis que existem antes da criação real, Deus só pode ter admitido que
portanto, só pode ter admitido que passe a existir a combinação mais perfeita. Não é? Passe a existir a combinação mais perfeita. Por isso, daí o otimismo leibniziano, não é? Portanto, daí Leibniz ter, efetivamente, defendido a ideia de que este mundo, criado por Deus, é o melhor dos mundos entre os infinitos mundos possíveis. Deus poderia ter criado outro, mas criou este porque esta combinação, de facto, é a melhor, portanto, é a melhor possível. Né? Dá até medo de pensar como é que seria um outro mundo sem estas combinações, uma vez que o mundo em que estamos é o melhor possível. Exatamente, quer dizer, relacionando essa combinação com a existência de Deus, não é? Nós podemos deduzir que, portanto, as outras combinações não seriam propriamente a melhor combinação, não é? Existiriam infinitas combinações, portanto, Leibniz dá vários exemplos disto no texto, mas nenhuma delas seria tão benéfica quanto esta, não é? Porque é contrário à natureza divina poder fazer o melhor, fazer o pior. Não é? É contrário à natureza divina poder fazer o melhor, fazendo o pior. Mas depois há um grande embaraço aqui, que tem a ver com a existência do humano no mundo. Já vamos ver como é que Leibniz tenta resolver esse problema. Porque aqueles que... e Leibniz tem um título do livro que diz exatamente isto. Contra aqueles que dizem que Deus poderia ter feito melhor. Não é? Ou seja, que Deus poderia ter feito um mundo melhor do que este. Não é? Embora quando Leibniz diz mundo melhor, está a abranger todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Não é só a atualidade. Não é? Portanto, contra aqueles que dizem que Deus poderia ter feito melhor, ou seja, Deus poderia ter portanto, criado um mundo no qual não existiria o mal, Leibniz vai dizer que provavelmente este mundo no qual não existiria o mal não seria o melhor que isto. Já vamos ver como é que ele tenta efetivamente resolver esse problema. Mas, não obstante ao facto de Leibniz ser um pensador de matriz lógico-matemática, ele preocupa-se muito com a questão de Deus. Não é? E, por isso, ele criou esse termo, portanto, Teodiceia, e, por isso mesmo, ele preocupa-se em procurar encontrar as provas, os argumentos para demonstrar a existência, portanto, para demonstrar a existência de Deus. E ele, portanto, considera que, no caso de Deus, a sua inteligência dá origem à essência das coisas, portanto, à essência das coisas, enquanto que a sua vontade dá origem à existência das coisas. Não é? Portanto, a sua inteligência dá origem à essência e a sua vontade dá origem à existência. Isto leva-nos a pensar o seguinte, mas se nós tínhamos dito lá atrás que, no caso de Deus, a sua inteligência, a sua vontade e o seu poder são uniformes, não é? Portanto, têm o mesmo, a inteligência, a vontade, o poder têm a mesma força, então nós podemos também considerar que aquilo que origina da inteligência divina tem tem o mesmo valor, tem, portanto, a mesma densidade que aquilo que origina da vontade divina. Então, em certa medida, desse ponto de vista, o mundo é aquilo que a inteligência de Deus, portanto, aquilo que a inteligência de Deus pensou, não é? E aquilo que a inteligência de Deus pensou, que a vontade de Deus criou, não é?
Tudo o resto tem a ver com dinâmicas históricas de progresso, de retrocesso, de existência do mal, da liberdade humana, etc, etc, etc. Mas, portanto, a realidade realmente passa a redundância, não é? A realidade realmente existente se assemelha, não é? Portanto, se assemelha àquilo que a própria inteligência divina pensou que deva ser. Em relação às provas ou aos argumentos para demonstrar a existência de Deus, Leibniz apresenta, portanto, 4 argumentos fundamentais. E todos estes argumentos têm influências de filósofos anteriores, não é? Este primeiro argumento, como podem ver, portanto, é conhecido como argumento a priori. Esse primeiro argumento é um aperfeiçoamento do argumento de Santo Anselmo. Não é? É um aperfeiçoamento do argumento de Santo Anselmo. Se bem se lembram, portanto, Santo Anselmo apresenta o chamado argumento, aquilo que Kant mais tarde vai chamar de argumento ontológico, no qual ele diz que Deus é o ser maior do qual nada pode ser pensado. Este argumento é contra, portanto, este argumento é posto em causa pelo monge Galnino, que diz, bem, mas nós podemos pensar num ser tão, portanto, num ser que nós não podemos pensar outro maior, mas este ser pode existir só na nossa mente e não existir na realidade. É a contraposição que o monge Galnino faz do argumento de Santo Anselmo. Mas Leibniz diz que o argumento de Santo Anselmo é aceitável, para tal basta um aperfeiçoamento, não é? E ele introduziu aqui a expressão ser perfeito e a expressão possível. E diz, portanto, se Deus ser perfeito é possível, existe necessariamente. Se Deus ser perfeito é possível, existe necessariamente. Porquê? Porque, vamos lá ver, se a existência de Deus não é logicamente contraditória, temos todas as razões para admitir que Deus existe não só na mente, porque não é contraditório, mas também na realidade. Não é? Portanto, se a existência de Deus não é logicamente contraditória, se a existência de Deus é possível do ponto de vista lógico, podemos admitir que na realidade Deus existe. Porquê? Porque, vamos lá ver, porque esse ser que nós chamamos de Deus, no plano ideal, só pode ter uma característica, não. Esse ser que no plano intelectual nós chamamos de Deus, que é possível no plano intelectual, tem como uma das suas principais características a perfeição. Não é? A perfeição. Ora, admitir que Deus é um ser perfeito, pelo menos do ponto de vista lógico, é um ser perfeito, e ao mesmo tempo negar a sua existência real, é uma contradição, porque se Deus é perfeito, existe, não é? Se Deus é perfeito, existe. E se Deus existe, mesmo que seja no plano intelectual, é perfeito, porque a perfeição é, portanto, a característica fundamental de Deus. Se Deus ser perfeito é possível, existe necessariamente, portanto, é este primeiro argumento de Leibniz, que é um aperfeiçoamento, portanto, do argumento de Santo Anselmo. Quer isto dizer o seguinte, nós não podemos dizer Deus e negar que a Deus compete, ou Deus é atribuir a qualidade de ser perfeito. Não é? Não podemos dizer, não pode existir um Deus imperfeito. Não é? Porque a perfeição a perfeição é constitutiva da ideia de Deus. Não é? Se nós dizemos Deus, logo estamos a pensar no ser perfeito. Ora, como é que nós podemos pensar no ser perfeito e negar a existência de ser perfeito? Logo, não seria perfeito. Não é?
Logo, não seria perfeito. O que é uma contradição. Diz ele. Do contrário, ou seja, se nós negarmos a existência desse ser perfeito, do contrário, estaríamos a negar a perfeição, não é? Portanto, ou pelo menos a perfeição da existência. Não é? Por isso, diz ele que só Deus, que é ser perfeito, basta que seja possível para existir na realidade, porque só Ele é capaz de existir por si mesmo. Não é? Sem a existência de Deus ser necessário, nós não poderíamos explicar a existência do ser possível, portanto, de seres inteligentes. Não é? Portanto, como podem ver, de facto, aqui nós estamos perante um argumento a priori que deduz a existência de Deus do próprio conceito de Deus, não é? Do próprio conceito de Deus, mas pela via, tanto da noção de perfeição e da noção da possibilidade, não é? Que é aquilo que Leibniz acrescenta em relação ao argumento de Santo Anselmo. Este segundo argumento, não é? Portanto, este segundo argumento, ao contrário do primeiro, este segundo argumento tem uma forte influência, portanto, de Descartes. Não é? Uma forte influência de Descartes. Como vocês sabem, é Descartes quem procura demonstrar a existência de Deus pela via da ideia de Deus que o homem encontra em si mesmo. Não é? Ora, Leibniz vai, em certa medida, portanto, deixar-se influenciar por esse argumento de Descartes e utilizar, portanto, este argumento chamado de argumento pela via das habilidades eternas para provar a existência de Deus. Quer dizer, o argumento explica-se de uma forma muito simples. Quer dizer, existem verdades que são eternas e, de entre as verdades eternas, ele dá exemplo, portanto, das verdades matemáticas. Mas, para além das verdades matemáticas, nós podemos admitir, por exemplo, que podemos admitir a ideia de que a causa primeira, a noção de causa primeira, é uma verdade eterna, não é? Porque a razão só por si chega a essa noção de causa primeira, não é? A noção de um ser absoluto e necessário, não é? Portanto, de um ser eterno, é uma verdade eterna também. Portanto, é algo que o homem encontra em si e que, no entender de Leibniz, o homem não pode, como é que eu posso dizer? O homem não pode ser autor dessa verdade eterna, exatamente porque ele não é eterno. Não pode ser autor de uma ideia infinita, porque ele não é infinito. Então, por isso, é preciso que exista um ser necessário, eterno, que seja sujeito dessas verdades. Não é? Seja sujeito dessas verdades. Ou seja, o facto do homem encontrar em si mesmo noções que o transcendem. Não é? Noções que o transcendem. O facto do homem encontrar em si mesmo a ideia de um ser eterno mostra a existência de um ser eterno que é sujeito dessa ideia. Não é? Que é sujeito dessa ideia. Portanto, diz Leibniz, esse ser eterno é Deus, logo Deus existe. O terceiro argumento é, uma vez mais, portanto, um argumento fortemente influenciado, pelo chamado argumento pela contingência do mundo de São Tomás, não é? Esse terceiro argumento diz-nos que, não é? Portanto, é conhecido como portanto, argumento pela via da razão suficiente. Argumento pela via da razão suficiente. Diz Leibniz neste argumento que nada se passa sem que haja razão suficiente para isso. Ou seja, nada sucede sem que seja possível que suceda. Não é? O universo, na sua totalidade, não é? Portanto, o universo é meramente possível, não é necessário. Não é? O universo, a realidade, toda a realidade, portanto, desse ponto de vista possível, que significa que toda a realidade não tem em si mesma a razão suficiente para o seu existir. Não é? A razão suficiente para o seu existir. Por isso,
a existência da realidade, a existência, portanto, do universo, aponta para a existência de um ser necessário que constitui a razão suficiente para a existência do próprio universo. Não é? Portanto, o universo é possível, a razão suficiente da sua existência não se encontra na ordem das causas contingentes, mas sim na ordem do ser necessário que tem em si mesmo a razão do seu existir. Portanto, a existência da realidade, a existência do mundo, a existência do transitório, a existência do contingente, a existência daquilo que é passageiro, mostra exatamente a existência de um ser necessário que dá, por assim dizer, o ser necessário que tem em si mesmo a razão do seu existir. Não é? Este ser necessário, diz Leibniz, é Deus. Não é? Este ser necessário é Deus. Portanto, a existência do mundo, do homem, a essência do mundo, a essência do homem, a essência da realidade contingente, tanto aponta para a existência de um ser necessário que lhe deu origem. Portanto, porquê? Porque a realidade contingente, o universo, a natureza, o ser humano, não dá origem a si mesmo. Não dá origem a si mesmo. Por isso, tanto nós temos que admitir a existência de um ser necessário que é autor, ou, para usar a linguagem leibniziana, que é razão suficiente, não é? Razão suficiente para a existência do ser contingente. Por isso, com base neste terceiro argumento, Leibniz faz uma afirmação que marcou toda a história da filosofia posterior. É essa afirmação aqui. Perguntou ele: por que existe o ser e não o nada? Não é? Por que existe o ser e não o nada? Por que existem as coisas e não a inexistência das coisas? Não é? Porque, vamos lá ver, dizer, por que existe o ser e não o nada? É que a existência do nada não é uma impossibilidade, lógico. A existência do nada não é uma impossibilidade, lógico. Ou seja, a existência dos seres, não é? Vocês estão a estudar a ontologia, estão familiarizados com essa linguagem. A existência dos seres, a existência das coisas, não é uma necessidade. Ou seja, as coisas poderiam não existir. O mundo poderia não existir. O homem poderia não existir. Não é contraditório que o homem não existisse, porque a existência do homem não é necessário, não é uma necessidade, é uma contingência, não é? O universo poderia não existir. Mas Leibniz então pergunta, mas porquê que existe isto tudo e não a ausência disto? Porquê que existe isto tudo e não existe efetivamente o nada? Esta é a maior das questões filosóficas que aparece posteriormente em Heidegger, não é? Portanto, a questão estruturante de todo o pensamento filosófico, de todo o pensamento ligado à ontologia, à metafísica. Porquê que existe o ser e não, portanto, e não nada? Porquê que existe o homem? Porquê que existe a realidade? Quer dizer, já pararam para pensar que a existência do ser humano, não é? A nossa existência enquanto indivíduo, não é uma necessidade. Ou seja, nós poderíamos não existir. Estou a falar de nós que estamos aqui agora, não é? Portanto, estou a falar de mim mesmo, mas também estou a falar de todos vós, não é? Nós poderíamos não existir, não é? Enfim, porque a nossa existência não é uma necessidade. A nossa existência é uma contingência. A nossa existência é uma possibilidade que passou à realidade, diz Leibniz, por intermédio desta razão suficiente. Mas é uma mera possibilidade. Ora, esta ideia é muito interessante, porque ela leva-nos a ter uma noção muito clara, por assim dizer, daquilo que é a nossa pequenez existencial. Não é? Portanto, ela leva-nos a ter uma noção muito clara de que, de facto, a nossa vida e a nossa existência, enfim, portanto, é algo que dependa, para usar a expressão do próprio Leibniz, porque o que
que permite a passagem da essência à existência é, portanto, é a vontade divina. A nossa existência depende única e exclusivamente da vontade divina. Quer dizer, já o desafio é que pensássemos nisto. Eu poderia não existir. Eu poderia não existir. Estou a falar de mim mesmo, portanto, este sujeito em particular. Poderia não existir. A nossa existência, portanto, como é que eu posso dizer? A nossa existência não é uma necessidade, desse ponto de vista. Não é? Ora, a passagem da possibilidade de eu existir para a realidade da minha existência só se dá por intermédio, portanto, de um ser necessário. E esse ser necessário é Deus. Mas não só nós poderíamos não existir, como a nossa permanência na existência não está garantida. Ninguém nos dá a garantia de que amanhã continuaremos a existir. Bom, espero que continuaremos a existir por muitos anos, não é? Enfim, por muitos longos anos e bons anos, não é? Mas não há garantia disto. Não há garantia disto. Portanto, enfim, a existência humana é algo volátil, é algo passageiro. Quem diz a existência humana diz, por essa via, a existência de toda a realidade contingente. Não é? Toda a realidade contingente. Ora, a própria existência de um ser que não é capaz de dar existência a si mesmo, ou melhor dizendo, a própria existência de um ser que não tem em si mesmo a razão da sua existência, é prova da existência de um ser necessário. Não é? É prova da existência de um ser necessário. É prova da existência, portanto, de algo que existe sempre, portanto, que é eterno, que é infinito e que permite a passagem dos possíveis aos existentes reais. Não é? Permite a passagem daquilo que, portanto, no plano lógico é meramente possível, mas que, por intermédio desta razão suficiente, passa a existir. Não sei se alguma vez já pararam, já tiveram a oportunidade de desenvolver esse tipo de pensamento, não é? Falando agora também da vossa experiência espiritual. Enfim, alguma vez já pararam para pensar que a vossa e a minha existência, não é? Assim como a existência de toda a realidade contingente, portanto, toda essa realidade existente depende da vontade divina, não é? Portanto, enfim, poderíamos não existir. É a grande questão. Não sei se... Não entendi, professor. Poderia repetir, por favor? Estou a dizer, se alguma vez já pararam para pensar que a vossa e a minha existência, portanto, não é uma necessidade, é uma contingência. Ou seja, que nós poderíamos não existir. Professor, eu acho que eu tive um pensamento igual, mas eu acho que eu fui egoísta, porque eu pensei que eu poderia existir e uma outra pessoa não tinha necessidade de existir. Então tive um pensamento egoísta. Porque colocou a tónica portanto, colocou a tónica, por assim dizer, portanto, em si mesma enquanto um ser necessário, não é? E não generalizou para ver que também é um ser humano semelhante aos outros, não é? E nenhum humano é necessário, por assim dizer. Sim, professor. Muito bem, muito bem. O que mais? Alguém já... Professora, essa reflexão leva-nos muito a pensar. De facto, muitas vezes pensamos isso. Quando acontece qualquer coisa na nossa vida, pensamos que talvez se nós não existíssemos, nada disso aconteceria. Não é? Pois, exato. Acontece comigo muitas vezes sobre a minha existência.
Às vezes, se alguma coisa não está correndo bem, eu digo sempre que a mulher não existisse, ou existisse de uma outra forma, não é? Porque que eu vim para o mundo assim. Então, e acontece muitas vezes. Exato. Nós pomos a nossa própria existência em causa. Certo? Pomos a nossa própria existência em causa. É exatamente isso, não é? Pôr a nossa própria existência em causa, vermos-nos como um ser transitório, como um ser que veio à existência, mas que deveria não ter vindo. Não é? Veio à Professor, eu existência. acho que qualquer pessoa pensa ou põe em causa de uma forma ou de outra, dependendo da circunstância, a sua existência. Certo. É importante pensarmos isto com alguma radicalidade, porque pensando isto com uma certa radicalidade, faz-nos descobrir a grandiosidade, a benevolência e a vontade divina que nos deu existência e que nos mantém na existência. Não é? E tudo isso gratuito. E tudo isto gratuito, muito bem. E tudo isto gratuito. Portanto, quanto mais pensarmos na nossa condição de finitude, quanto mais pensarmos na nossa condição de um ser frágil, de um ser contingente, não necessário, não tenho outra expressão para dizer isto, mas lógica, então, quanto mais pensarmos na nossa condição de contingente, não necessário, mais como é que eu posso dizer? Mais devemos reconhecer o amor de Deus para conosco. E eu aqui não estou a falar de nós apenas no sentido de seres humanos, posso falar de nós enquanto, portanto, toda a existência, não é? Acho que alguém chegou a levantar a mão, não estou a ver agora. Alô? Sim, diga, Maria, diga. Alô? Eu, por exemplo, eu nunca pensei assim que não era necessária a nossa existência, mas eu penso assim, Deus é tão bom que nos deu tudo de graça, mas que nós agora somos desobedientes, nós fazemos tantas coisas erradas e que se calhar nós esquecemos dessa bondade. E se calhar nós não paramos para pensar que somos peregrinos, que somos passageiros deste mundo e aproveitamos para fazer mal uns aos outros, até parece que uns vão morrer, que outros não vão morrer, que não havia necessidade de fazer o mal. Mas nós os homens, os seres humanos, tem isso de maldade, que nós não reconhecemos se calhar muitas vezes a grandeza de Deus. Exato. Enfim, de facto é isto. Nós somos transitórios, não é? Essa transitoriedade aponta para a nossa própria finitude, para a nossa própria contingência, para a nossa própria fragilidade. É muito interessante isto, porque vejam como é que nós saímos de um plano filosófico estrito senso, portanto, um plano filosófico rigoroso, para um plano mais religioso e espiritual. Não é? Embora, enfim, as coisas não são, efetivamente, não estão separadas. Mas é muito interessante isto, porque ao pensar que, de facto, toda a existência, o mundo, poderia não existir, e com o mundo, o homem poderia não existir, e com o homem, cada um de nós poderíamos não existir. Portanto, toda esta reflexão está muito em voga, ou essa reflexão está muito em voga hoje em dia, com a necessidade e a importância da gratidão. Da gratidão. O simples facto de nós existirmos deve colocar-nos numa posição de gratidão para com Deus. Ou seja, numa posição de gratidão para com o ser necessário. O simples facto de nós, portanto, existirmos hoje e o simples facto de acordarmos cada dia deve ser motivo de gratidão. Porque
Veja, agora pensando, sim, mas num contexto mais prático, a nossa permanência na existência amanhã não está garantida, não é? Não está garantida. Portanto, enfim, o simples facto. É verdade. Diga. Eu disse que é verdade, porque nós não sabemos amanhã o que pode acontecer connosco. Hoje estamos aqui, mas amanhã podemos não estar aqui. Portanto, nós não Exatamente. sabemos o que nos pode acontecer amanhã. Exato. Só isto é razão suficiente para nós, efetivamente, nos colocarmos numa posição de graça, ou de dar graça, por assim dizer. É isto que nos faz, Leibniz, pensar por essa dicotomia entre o ser necessário e o ser contingente, não é? Portanto, toda a existência do mundo, do universo, do ser humano, tudo isto leva-nos a pensar que, efetivamente, existe um ser necessário que nos permitiu passar do possível ao existente e que nos mantém na existência. Por isso, essa grande reflexão, portanto, daí essa grande reflexão de Leibniz, por que é que existe o ser e não o nada? Não é? Por que é que existe o ser e não o nada? Portanto, a existência do nada não é contraditória, por assim dizer. Ou a não existência do ser, melhor dizendo, a não existência do ser contingente não é contraditória. Portanto, a existência do ser contingente só se verifica exatamente por intermédio do ser necessário. É uma grande influência aqui de São Tomás. Uma grande influência de São Tomás em relação a Leibniz. Não é? A quarta prova que Leibniz apresenta é a prova pela via da chamada harmonia pré-estabelecida. Não é? Portanto, a prova pela via da harmonia pré-estabelecida. Diz Leibniz que, portanto, no grande plano de Deus, por assim dizer, não é? Está tudo perfeitamente, portanto, em harmonia, e essa harmonia foi previamente estabelecida. Não é? Portanto, no grande plano de Deus, está tudo em harmonia, e essa harmonia foi previamente estabelecida. Ora, esta harmonia pré-estabelecida permite que, de facto, haja concordância e haja comunicação entre seres que, à partida, não teriam, portanto, nenhuma relação portanto, entre eles. Tudo isto, a forma como o universo está estruturado, a forma como a realidade se relaciona entre si, não é? É prova da existência de um ser sumamente inteligente que harmonizou isto tudo e pré-estabeleceu todas as relações futuras que, portanto, virá a acontecer. Ou seja, diz Leibniz isto taxativamente no texto, que a existência da harmonia no universo, é prova de que existe um Deus sumamente inteligente. A existência da harmonia no universo é prova da existência de um ser sumamente inteligente. Um ser que estabeleceu essa harmonia, não é? A harmonia pré-estabelecida. Um ser que estabeleceu essa harmonia e, por isso, portanto, as coisas acontecem da forma como acontecem, o mundo progride da forma como progride, mesmo a nível microscópico, não é? Portanto, a nível dos seres íntimos, existe uma harmonia, não é? E essa harmonia, portanto, é perpetuada e essa harmonia, portanto, vai repercutir no próprio modo como a sociedade se organiza, no próprio modo como a cultura, portanto, se organiza, se estrutura e se vai manifestar na existência e nas relações, portanto, entre os próprios homens, não é? Essa harmonia, portanto, esse modo como o universo se estrutura,
como o universo se organiza, portanto, é prova da existência de um ser sumamente inteligente que estruturou e que organizou isto tudo. Bom, um outro assunto que inquieta muito Leibniz e que tem a ver com aquilo que eu já tinha dito anteriormente, tem exatamente que ver com um modo como se pode conciliar a existência de Deus com o problema do mal no mundo. Não é? O modo como se consegue harmonizar a existência de um Deus bom e todo-poderoso com a existência do mal no mundo. Portanto, existe um Deus que é bom e todo-poderoso, mas existe um mal no mundo. Portanto, como é que nós podemos encaixar as duas coisas? Ora, Leibniz diz que Deus permite que o mal aconteça, mas não quer o mal. Não é? Deus permite que o mal aconteça, mas não quer o mal. Portanto, pela via da chamada harmonia pré-estabelecida, não é? Portanto, Deus estabeleceu a ordem de todas as coisas e, para estabelecer essa ordem, teve que atender a uma infinidade de condições, não é? Uma infinidade de combinações possíveis e imaginárias, e portanto, pela via dessa harmonia pré-estabelecida e pela via da combinação de várias possibilidades, então Deus entendeu que não era oportuno impedir certos males, não é? Não é oportuno impedir certos males. O que não significa que Deus quer o mal, mas apenas que permite que o mal aconteça, não é? Permite que o mal aconteça. E, na verdade, portanto, o mal que é permitido por Deus é para o bem de toda a existência, não é? Portanto, o mal que Deus permite que aconteça, não é? Acontece exatamente porque, portanto, está em sintonia com essa harmonia pré-estabelecida, não é? Está em sintonia com essa harmonia pré-estabelecida. Portanto, Deus não quer o mal. Deus permite que aconteça o mal. Não é? Portanto, Deus permite que aconteça o mal. E permite que aconteça o mal, ou se quiserem, não impede que aconteça certos males, porque tem que fazer combinações de infinitas possibilidades. Não é? De infinitas possibilidades. Mas esse mal que acontece, na verdade, portanto, Deus permite-o para o bem da existência, tanto global, para o bem da existência na totalidade. Não é? Significa que mesmo os males que acontecem no mundo, assim dizer, esses males acontecem, mas está dentro, portanto, por assim dizer, do grande plano salvífico. Está dentro do grande plano salvífico. Ao permitir o mal, Deus tem razões para isso. Porque nada pode derivar-se, portanto, de Deus que não esteja de acordo com a sua bondade, com a sua justiça e com a sua santidade. Não é? Portanto, enfim, significa que do mal que acontece no mundo resulta um benefício para portanto, resulta um benefício para a totalidade, não é? Para a harmonia na totalidade. Não é? Portanto, significa isto dizer que, em certa medida, o mal que Deus permite é um mal necessário que concorre para a realização do grande plano salvífico, portanto, do grande plano salvífico de Deus. Não é? Enfim, Deus permite o mal. É por isso é que, mesmo existindo o mal no mundo, este mundo continua sendo o melhor dos mundos possíveis, mesmo com a existência do mal. Porque a existência do mal portanto, constitui, por assim dizer, oportunidades para a realização do grande plano salvífico de Deus. Isto leva-nos à questão do livre-arbítrio, não? Portanto, a ideia de que o homem tem, de facto, livre-arbítrio e Deus entende que é preferível criar um mundo
em que o homem seja livre, não é? Podendo cometer o mal, do que criar um mundo em que o homem não seria livre e não existiria o mal, não é? Portanto, este mundo em que o homem é livre e havendo a possibilidade de usar negativamente a sua liberdade, provocando o mal, é mesmo assim melhor do que um mundo em que, portanto, não existiria a liberdade e, portanto, não existiria nenhum risco de o homem cometer, portanto, o mal. O mal é, desse ponto de vista, necessário, não é? Portanto, necessário, na medida em que está tudo integrado dentro, portanto, da harmonia total. Não é? Está tudo integrado dentro da harmonia total. O que Leibniz diz-nos é que nós, aquilo que nós chamamos de mal, não é? Portanto, aquilo que nós chamamos de mal, portanto, na verdade, acontece numa parte para que possa resultar, portanto, num bem, num bem para a totalidade, né? Para que possa acontecer um bem numa outra parte, não é? Ou seja, o mal resulta, a concepção do mal, a percepção do mal, resulta da limitação da nossa capacidade, da nossa compreensão, não é? No sentido de entender todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Se nós percebêssemos o mundo como Deus percebe, poderíamos deduzir que o mal que acontece aqui concorre ou contribui para um grande bem no futuro. Não é? Ora, que vantagem ou que ensinamento podemos retirar desta ideia de Leibniz? Não é? Portanto, essa ideia de que o mal de facto é permitido por Deus e que essa permissão que Deus faz do mal, pode dizer, não no sentido de que Deus quer o mal, mas no sentido de que Deus permite o mal. Portanto, essa permissão resulta, portanto, na contribuição para a harmonia da totalidade, na contribuição para a realização do grande plano salvífico de Deus, que é a chamada harmonia pré-estabelecida, para usar a expressão de Leibniz, não é? Isto leva-nos a ter uma atitude, portanto, de alguma esperança, não é? De alguma esperança, uma atitude de não resignação, não é? Uma atitude, portanto, não digo de aceitação do mal, mas uma atitude portanto, de convivência com o mal, porque mantém-se a esperança de que, de facto, do mal Deus pode retirar um grande bem. Não é? Do mal Deus pode retirar um grande bem. E por isso é fundamental manter, portanto, este otimismo, não é? Este otimismo perante situações adversas, porque do mal que acontece, não é? Do mal que acontece resulta, quando nós efetivamente temos a possibilidade, não, se nós efetivamente tivéssemos a capacidade de perceber a totalidade dessa harmonia pré-estabelecida, poderemos perceber, portanto, que aquilo que nós chamamos de mal, na verdade, vai redundar-se num grande bem e portanto, em algo extremamente positivo. Isto leva-nos a pensar, por um lado, no otimismo de Leibniz, mas, por outro lado, também num certo otimismo que nós, enquanto crentes, devemos ter perante a própria existência do mal. Aliás, é uma boa lição que podemos retirar disto. Portanto, o crente é exatamente aquele que portanto, que acredita que o mal não é o destino último do homem. Não é? Portanto, o mal não é o destino último do homem. O crente é exatamente aquele que não se resigna perante a situação do mal. O crente é aquele que, perante a situação do mal, não é? Acredita que tudo isto irá efetivamente contribuir para a realização do grande plano de Deus. Não é?
é aquele que, perante a situação do mal, não é, consegue acreditar tanto que o bem, não é, consegue efetivamente vencer e que o mal não é o fim último do ser humano. Não é? Só podemos também tomar como exemplo a situação da pandemia que estamos a viver hoje em dia. Exato, exato, exato. Muitas pessoas, especialmente os crentes, dizem que a pandemia é o castigo, digamos assim, que Deus está a nos impor para termos a consciência de que o mundo está mal, ou que precisamos mudar. Exato, exato. Certo. A própria, vamos já ver, portanto, para quem é crente, não é? Olhando para a história do próprio cristianismo e para toda a história do Antigo Testamento, não é? Por vezes é preciso o mundo passar por dificuldades, não é? Para poder, vejam só, para poder restabelecer essa harmonia, não é? Para poder restabelecer essa harmonia, não é? Para restabelecer essa harmonia. Portanto, enfim, o mal que é permitido por Deus, vamos já ver, tendo em consideração que Deus poderia acabar com o mal, mas aceita que exista o mal, não é? E que, efetivamente, de entre todas as combinações possíveis para existir, Deus permitiu que exista esta combinação que resultou neste mundo, porque este mundo é o melhor dos possíveis. O mal tem que ter um sentido, não é? O mal tem que ter um sentido. O sofrimento tem que ter um sentido. Aliás, este é um grande problema que existe mesmo na vida pessoal, tanto quando, efetivamente, perante situações de males, lá está, perante situações de sofrimento, muitas vezes nós não encontramos um sentido, mas quando nós somos crentes, portanto, conseguimos, efetivamente, dar um sentido ao próprio sofrimento, não é? Dar um sentido ao próprio sofrimento. O mal e o sofrimento, para quem é crente, tem que ter um sentido. A existência do mal no mundo, no entender de Leibniz, portanto, o mal que é permitido por Deus, concorre para o estabelecimento, ou se quiser, o restabelecimento desta harmonia previamente estabelecida ou previamente determinada por Deus. Não é? Muito bem, muito bem. Não sei se, portanto, alguém quer fazer mais intervenção. Professor, também, se o mundo fosse bem, se o mundo fosse perfeito sem o mal, não teria graça nenhuma. Portanto, eu acho que Deus criou o seu mundo muito bem. E quando Ele criou, pensou e criou o mundo. Portanto, o mal tinha que existir, porque se não existisse também não teria graça nenhuma. Muito bem. Nós temos Muito o bem. mal, não é? Foi como o Leibniz disse, que Deus não permite o mal, Deus permite o mal, mas não quer dizer, não gosta, não quer, sim. Portanto, é uma lição que Ele está a nos dar, neste caso, como a minha colega falou, da pandemia que estamos a passar neste momento. Portanto, não é da vontade dele, mas é uma forma dele nos mostrar sobre a nossa vida, de agora em diante, o que é que nós devemos dar mais valor. Certo, muito bem. Portanto, é nesse aspecto. Portanto, ele não permite o mal, mas ele permite o mal, mas não concede o mal no mundo. Porque também se o mundo fosse só de bem, todo mundo comportar-se lindamente, não é? E não teria graça nenhuma. Muito bem. É exatamente E acho que é a oportunidade que ele nos dá de refletir, pensar e fazer a escolha entre o bem e o mal. Também temos essa oportunidade de ver em que
em que caminho vamos seguir. Certo, certo. Desse ponto de vista, não é? O mal é indispensável, não ver? A permissão do mal é indispensável. Mas a permissão do mal não significa que o mal é a última condição de existência, ou que o mal tem, portanto, a última palavra. Não, quer dizer, a permissão do mal, de facto, é muitas vezes condição para que desse mal se retire um grande bem. Ora, ou mais cedo ou mais tarde, o bem vencerá o mal. Aquele que pratica o mal, por exemplo, ligado ao mau uso do livre-arbítrio, portanto, significa que está a dificultar o plano, por assim dizer, serviço de Deus, mas tudo isto está pré-estabelecido. Portanto, ou mais cedo ou mais tarde, chegaremos lá, por assim dizer. Chegaremos à parte em que, efetivamente, o bem triunfará, não é? O bem triunfará sobre o mal. Diz Leibniz que se nós fôssemos capazes de compreender, não é, a harmonia do universo, perceberíamos que o que chamamos de mal está dentro do plano geral da harmonia pré-estabelecida por Deus. Não é? Portanto, aquilo que nós chamamos de mal está, em certa medida, pré-estabelecida. Portanto, está dentro do grande plano, de Deus. É isto que funda a nossa esperança. Porque, vejam, se nós olharmos para a realidade, com todos os males que vemos, com todas as desgraças que acontecem, etc. Então, não é? E se nós não temos a esperança de que, efetivamente, apesar desses males todos, não é? Tudo isto está dentro de um grande plano de Deus, que de facto existe este grande plano de Deus, a gente desanima, não é? Porque acontecem tantos males, tantas desgraças. Mas nós temos que ter esse otimismo, não é? Portanto, essa crença. Apenas nós, de facto, sofremos com o mal, não é? Nós muitas vezes ficamos presos ao mal, exatamente porque não temos essa capacidade de compreender a totalidade, não é? Todo o passado, todo o presente. Vejam, muitas situações que acontecem mesmo na vida particular de nós, seres finitos e voláteis, muitas vezes, de um sofrimento, retiramos uma grande lição. Muitas vezes, de uma desgraça, retiramos uma graça. Muitas vezes, portanto, de algo mal que acontece, retiramos um grande bem. Endireitamos as nossas veredas, mudamos a nossa vida. Se nós, seres humanos, finitos, portanto, limitados, egoístas, somos capazes de fazer isto, Deus não há de ser capaz de fazer isto com o seu próprio mundo. Não é? Enfim, fica a questão, não é? Muito bem, não sei se alguém quer dizer mais alguma questão, quer fazer alguma consideração sobre isto que acabamos de falar. Já estamos poucos, não é? E também vão acabar umas megas e tal, complicado. Bom, então nós se calhar ficaremos hoje por aqui e encontrarmos-nos na próxima semana. Deixo o repto àqueles que ainda não enviaram o trabalho, se possível, portanto, que o façam, enfim, ainda no decorrer da próxima semana. Está bem, professor. Professor, nós não vamos ter o trabalho? É só esse trabalho? Sim, recebi o seu trabalho, Ana. Professor, não vamos ter o segundo trabalho? Vai ser só esse? Não, vamos ter um outro trabalho, sim. Professor, é melhor prepararmos já futuros. Já tínhamos feito 2 trabalhos, professor. Não. Não, é um. O fim da filosofia foi um.
É um trabalho. Por isso vamos fazer mais um, não é? Mas o professor tinha dito que o trabalho que nós entregamos já vai contar, não é? Ou eu... Todos os trabalhos contam. Está bem. É por isso que vamos fazer mais um para contar ainda mais. Mas estou a brincar um pouco, mas vamos fazer mais um trabalho. Na próxima aula, o senhor vai nos dizer qual é o segundo trabalho. Exatamente, certo. Será o Sim, terceiro. doutor, para não ficarmos um pouco atordoados com os outros. Outro trabalho. Professora, eu já enviei o meu trabalho também. Já enviou? Sim, enviei hoje de manhã. Ok. Os trabalhos que entraram hoje de manhã, acho que ainda não respondi. Mas os que entraram ontem, já respondi todos. Não, eu enviei hoje de manhã. Tudo bem, então eu vou ver e dou o retorno.